Boa noite, gente linda! Está no ar mais um episódio do programa Inspirando a Vida da Gente. E ao longo desse programa nós temos visto histórias de homens e mulheres que de algum modo tiveram as suas vidas transformadas, impactadas por Jesus. E é claro que no episódio de hoje não seria diferente. Nós vamos receber aqui um convidado muito especial que tem se tornado uma fonte de inspiração para milhares e milhares de pessoas ao longo dos anos. Ele que passou por diversas tribulações, enfrentou diversos problemas e mesmo assim não abandonou a sua fé. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Já sabe de quem estamos falando? Pois é, receba então com muito carinho e com muito amor nosso querido apóstolo Paulo. Seja muito bem-vindo. Bom, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. É uma alegria assim, muito grande eu estar aqui hoje com vocês. Eu agradeço muito o convite, Bruna. Estar aqui hoje contando um pouco da minha trajetória até aqui não é só um testemunho para todos que vão estar aqui conosco hoje, né? Mas é para mim mesmo, né? Tudo que Deus fez na minha vida, né? Que faz até hoje e creio que há de fazer é só pela graça e misericórdia dele. Muito obrigada, né, pelo convite. Amém! E o prazer é todo nosso de receber você aqui no nosso programa. É uma honra e a gente fica muito feliz de você ter aceitado e ter compartilhado, né, com a gente esse testemunho. Você, na verdade, vai compartilhar conosco. Muito obrigada, viu? É uma honra. Para começar, então, eu queria que você contasse um pouco, então, né, sobre você, falasse do lugar em que você nasceu, o que você costumava fazer. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Então, Bruna, eu, na verdade, sou israelita, né? Eu sou descendente de Abraão, eu sou membro da tribo de Benjamim. Eu nasci em Tarso, na capital da Cilícia, né, em Roma. Uhum. E assim, desde muito cedo eu tive a oportunidade de aprender sobre a palavra de Deus, né, com um grande mestre da época que é o Gamaliel. E eu posso afirmar assim, com toda a convicção de que eu era um fariseu fanático, né? Eu acho que dá para eu resumir em uma palavra: eu era um fanático, não tem outra palavra que se encaixe melhor. Sim. Bom, muito bem. E a gente sabe que você ainda muito jovem recebeu autorização oficial para perseguir o povo cristão, não é verdade? Tanto que vemos um relato sobre você quando Estevão estava sendo apedrejado, né? E em uma das cartas publicadas, escritas por você, você diz como costumava agir quando praticava a religião dos judeus e como perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia de tudo para destruí-la, né? Então, eu queria perguntar para você, você realmente achava que essa era a coisa certa a se fazer? Você não sentia remorso ou culpa por matar tantas pessoas, como foi o caso de Estevão? Então, Bruna, na verdade eu não sinto nenhum orgulho hoje, né, vendo tudo que eu já passei, mas para mim naquele momento era a minha única verdade, né? Uhum. Falar que eu sentia remorso ou algum tipo de culpa, naquele momento não, era a única verdade para mim, né? Eu era um fanático que não conseguia aceitar a Igreja de Jesus. A realidade é essa. Eu mesmo pensava que devia fazer tudo o que eu pudesse contra a causa de Jesus, né? E foi o que eu fiz em Jerusalém. Eu recebi, de fato, a autorização dos chefes, dos sacerdotes, e eu prendi muitos perseguidores de Jesus Cristo, né? Quando eram condenados à morte, eu também votava contra eles, né? Era a minha verdade. E durante muito tempo, eu os castiguei em todas as sinagogas, eu forcei a negar a fé. Tinha tanto ódio deles e assim, até fui a outras cidades para persegui-los, né? Então, assim, para mim, na época, era a minha verdade, né? Pois é. E essa era, então, a sua única e exclusiva verdade, né? Até que você teve um encontro verdadeiro com Jesus, não é mesmo?
Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi essa conversão que você teve, né? Esse encontro que você teve com Jesus. Como é que foi? Sim, eu estava muito certo do que eu tinha que fazer, né? De que eu deveria ameaçar de morte, acabar com a vida daqueles que na época se diziam cristãos, né? Uhum, Então eu sim. fui falar com o grande sacerdote, né? Para eu conseguir realmente a carta de apresentação para as sinagogas lá na cidade de Damasco. E assim eu poderia ter livre acesso, né? Eu podia entrar, levar e prender, né, aquelas pessoas que fossem os seguidores de Jesus e que morassem ali, né? Fossem eles homens, mulheres, né? Mas foi indo para Damasco que realmente tudo mudou na minha vida. E é isso que a gente quer saber, então. Nos fale um pouquinho, o que que aconteceu no meio do caminho, né? Quando você já se aproximava de Damasco, o que de fato aconteceu ali? Bom, então, Bruna, eu já estava assim muito próxima de Damasco, né? Perto do que eu tinha que fazer, né? E de repente uma luz muito forte começou a brilhar ali, vindo do céu à minha volta. E foi quando eu ouvi uma voz muito forte dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E eu, né, respondi prontamente à voz, né? Você respondeu a Eu essa voz, então? Exatamente, eu ouvi a voz e aí prontamente eu respondi. Eu falei, né? É, quem era aquela voz que estava me chamando, né? Uhum. E foi quando a voz, respondendo que era Jesus, aquele que eu perseguia. E Olha só. depois disso, a voz me deu ordens, olha só, para que eu me levantasse e entrasse na cidade, pois ali me diriam o que eu devia fazer. Meu Deus, que história. E nessa viagem, então, você estava sozinho? E você consegue descrever também o sentimento daquele dia? O que você sentiu quando tudo isso aconteceu? Não, eu não estava sozinho, né? Haviam muitos homens comigo, né? Companheiros de viagem, de caminhada, mas eles nada fizeram, nada eles puderam fazer. Eles ficaram assim, parados, sem dizer nada. Eu acho que realmente assim, em choque, né, com o que estava Uhum. acontecendo. Só que eles também ouviram a voz, né? Então eu me levantei ali do chão, porque eu não aguentei, sabe, aquela luz naquele momento. Só que eu me levantei do chão e quando eu abri os olhos, eu estava cego. Eu já não conseguia enxergar. Eu não via mais nada, eu só via um preto e eu hoje uso óculos, mas naquele momento não tinha óculos, não tinha nada. Eu não enxergava. Eu que nasci e assim, enxergava perfeitamente naquele momento, eu não podia fazer nada, eu estava cego. Eu não conseguia enxergar nada. Então os homens que estavam ali comigo me pegaram pela mão e aí sim me levaram até Damasco. Meu Deus, que história. E você ficou cego então por quanto tempo? E o que você fez nesse período? Então, foi exatamente 3 dias que eu fiquei assim, sem poder ver nada. E durante esses 3 dias. dias eu não comi e não bebi nada, né? Então eu estava ali em oração, eu estava orando e eu tive uma visão. Eu tive a visão de que um homem chamado Ananias entrou na casa e colocou as mãos sobre mim para que eu pudesse enxergar novamente. Então a única coisa que eu soube é que daquele momento em diante, Bruna, a minha vida ia tomar um outro rumo. Ela ia mudar totalmente, né? Eu não podia e nem queria resistir àquele chamado de Deus, sabe? Eu ouvi aquela voz, eu passar por tudo aquilo que eu estava passando naquele momento, não tinha como eu resistir, né? E depois Uhum. de Ananias ter ido realmente me visitar, eu voltei a enxergar. E eu Cara, passei a ser cheio do Espírito Santo. Então, assim, minha vida tomou um outro rumo, um outro caminho. Realmente, ali, de fato,
eu comecei a conhecer quem era realmente Deus, né? E Uau! qual que era o meu chamado. Sim. E você se lembra então com exatidão de tudo que aconteceu naquele momento? Sim, eu lembro assim como se fosse ontem, Bruna. É como se fosse agora. Sabe, no mesmo instante, uma coisa parecida com escamas, elas caíram dos meus olhos. E aí eu pude ver novamente. Então eu me levantei, fui batizado por Ananias, e ali eu me alimentei de novo, e eu me senti forte como antes. Então, assim, foi uma transformação em tão Eu pouco imagino. tempo, mas não teve como eu resistir, não teve como eu falar não, é mentira. Era algo realmente verdadeiro e que estava acontecendo ali comigo naquele momento. Sim. A diferença é que agora eu sabia que eu tinha um propósito, sabe? De perseguidor, eu acho que eu passaria a ser perseguido. Sim. E é sobre isso que eu quero falar, é exatamente sobre isso que eu queria falar com você. Porque a gente sabe que nas 13 cartas que você escreveu, você relata muitas das suas experiências, né, de perseguição e de sofrimentos. Então a gente sabe, por exemplo, que no princípio as pessoas desconfiavam da sua conversão. Ninguém acreditava, né, que havia acontecido ali uma transformação, incluindo os discípulos de Jesus. Eles não levavam a sério, né? E além disso, você nos conta também que foi perseguido, apedrejado e arrastado pelas ruas, né? Por 3 vezes o navio em que você estava afundou. E numa dessas vezes você passou 24 horas boiando no mar. E não bastando isso, você também enfrentou diversas prisões, né? A gente sabe que você foi preso em Filipos, em Jerusalém, na Cesareia, em Roma, e uma das piores que você relata também, que aconteceu em Éfeso, né? Que foi de onde você escreveu, inclusive, as cartas para os filipenses, os colossenses, e possivelmente a gente sabe também que para Filemon. Então, você passou necessidade e por muitas vezes você também ficou sem dormir, né? Tudo isso você relata nas cartas que você escreveu. E então, diante de tudo isso que você viveu, teve algum momento que você pensou realmente em desistir de anunciar o amor e a graça de Deus? Diante de tanto sofrimento, de tanta perseguição, você pensou em abandonar essa fé? Olha, Bruna, mesmo apanhando, mesmo sendo perseguido, mesmo passando fome, mesmo estando em prisões e passando assim por tantos outros sofrimentos, né? Eu posso te dizer que jamais eu poderia deixar de anunciar essa graça salvadora e o Amém. amor de Jesus Cristo, Amém. né? Mesmo em Éfeso, em que os sofrimentos que não só eu, mas muitos ali suportamos foram tão grandes e tão duros que não tinha mais esperança, sabe, de escapar de lá com vida. Uhum. E realmente, assim, nos sentíamos condenados à morte, Eu né? imagino. Mas eu me fiz servo, prisioneiro de Cristo. Então eu entreguei tudo a Ele. Eu entreguei a minha vida, o meu ministério, porque eu entendi que Deus governa tudo, e até nas aflições, nos sofrimentos, né? Ele tinha um propósito. Eu podia estar ali preso fisicamente, mas foi dentro da prisão que eu pude ter a oportunidade de falar do amor de Deus a tantos irmãos, né? É verdade. Eu tinha satisfação de fazer isso, né? Eu tenho satisfação em fazer isso e eu tinha o dever de anunciar Cristo, sabe? Por tanto tempo a minha verdade era o que? Perseguir os cristãos. Mas naquele momento eu me vejo como um cristão. E eu tinha o dever de anunciar a palavra de Deus, né? De Cristo. Então, assim, eu sempre pude dizer que eu me alegro também nas fraquezas, né? Amém. Os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelas que eu passei e passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho força de Cristo em mim, né? Então, Amém. assim, eu nunca pensei em desistir, Bruna. Que coisa linda, né? A sua história é realmente fascinante. Eu tenho certeza que é uma inspiração para muitas pessoas, inclusive para mim. E aí, tudo que você enfrentou, então, e enfrenta, né, até os dias de hoje,
é realmente algo que inspira, né? E que nos faz refletir também sobre a nossa própria vida de fé, né? Eu, como tantas outras pessoas, posso dizer de fato que a sua vida, a sua história nos inspira. E eu vejo também que, por meio da sua história, nós devemos levar Deus a sério, né? Mas de um jeito que não se torna radical, no sentido de não tolerar quem não faz algo corretamente. O que você diria sobre isso, né? Então, Bruna, é muito fácil a gente julgar, né? O desconhecido e nós termos a nossa verdade e simplesmente fechar os olhos para o outro e simplesmente falar essa é a minha verdade e para mim não importa qual que é a sua história, a sua cultura, onde você nasceu. Nós devemos sim sempre levar a sério a obra de Deus, estar disponível para ele, sabe? Mesmo Sim. que tenhamos de renunciar a muitas coisas. Só que, no entanto, nós não podemos ter um obstáculo, né, ali para Deus e para o crescimento espiritual das outras pessoas. Uhum. E o que eu quero dizer é que nós não devemos ficar no extremo, sabe? Tem que ter um equilíbrio. Exatamente. A ponta disso gera violência com quem pensa diferente da gente. E nós vivemos num mundo globalizado hoje, né? São tantas pessoas, tantas culturas, tantas nações. Eu nasci numa outra época, você nasceu em outra época. Só que nós nunca podemos, sabe, deixar de respeitar, amar o próximo mesmo com as diferenças dele, né? O amor, né, é o que deve falar mais alto. Então, assim, eu acho que o extremo realmente gera violência, né? De quem pensa diferente da gente. É verdade. Eu acho que o problema, como você bem falou, é sempre, né, os extremos, né? A gente não pode cair nesse extremismo. Mas para a gente terminar, então, nosso programa de hoje, né, com essa baita história de transformação, de fidelidade, eu gostaria que você dissesse, então, para o público como suportar todas as dificuldades com alegria, né? Você sempre fez isso, você faz isso, inclusive você destaca que a gente deve enfrentar as situações difíceis, passar pelos problemas da vida, pelas aflições, com alegria, né? Então, eu queria perguntar para você, qual é o seu conselho para as pessoas que estão te assistindo hoje? O que você diria sobre isso, né? Principalmente para aquelas que estão sofrendo por algum motivo, passando por problemas, enfim, coisas que acontecem com a gente, né? O que você falaria, então, para essas pessoas? Então, o próprio Cristo, né, Bruna, ele falou que no mundo nós teríamos aflições. É verdade. E realmente, assim, nós sempre teremos, né, momentos difíceis, nós sempre teremos aflições, eles sempre existirão, né? As dificuldades tentam sim nos desanimar, nos paralisar, mas a alegria do Senhor é o que faz diferença nas nossas vidas, né? Ela não nos impede de chorar ou de demonstrar nossos sofrimentos, mas nos ajuda a crer que tudo vai melhorar, que tudo vai passar, né? Nos ajuda a orar, a depositar as nossas dores, a nossa confiança no Senhor, que é o autor da fé e da alegria, né? Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Né? Se Ele, na sua graça e misericórdia, Ele mudou a minha história, Bruna, Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a história de todos nós. Né? Eu acho que a gente tem que, na verdade, ser muito sincero com Deus, né? Abrir o nosso coração e deixar que Ele tome conta, né? Que Ele reine. Eu acho que é isso, né? Mesmo em meio a tribulações, a dificuldades, mesmo estando prisioneiros de alguma forma, né? Deus, ele pode fazer infinitamente mais do que a gente pensa ou imagina. A gente só precisa crer, porque Ele é Pai, né? É verdade. Cara, é de verdade inspiradora. A tua história é muito inspiradora. Eu tenho certeza que serve
de testemunho para muitas e muitas pessoas. Eu Amém, havia lido, amém. né, o que você relatou nos livros, e conversar com você pessoalmente, assim, é realmente transformador. A gente consegue sentir um pouquinho de tudo que você passou, né, e da sua fé, da sua alegria, da sua esperança, que eu acho que é uma mensagem que o teu testemunho de vida traz pra gente, né? E com certeza vai ser um legado de fé que você vai deixar aí por gerações e gerações. E diante de tudo isso, de tudo que você passou, você nunca abandonou sua fé, você nunca negou a Cristo, né? Então, que por meio da tua vida, pessoas também possam se inspirar, né? A ter esse amor, Amém. essa Toda alegria de honra e viver toda com glória a Jesus. Ele, né? A Ele toda Amém. honra e toda glória. Eu, Sempre. na verdade, não sou nada e nem ninguém, né? Eu apenas fui um vaso, assim, totalmente transformado, né? É verdade. Eu deixei Ele tomar conta, né? Eu não disse não àquela voz que eu ouvi e se tiver alguém ouvindo nesse momento, sabe, Bruno, essa mensagem, e que esteja se sentindo desanimado, ou até mesmo sem enxergar, sabe, assim, Sem uma luz no fim esperança, do né? túnel, sem Sim. esperança, eu digo, não desanimem, alegrem-se, tenham de bom ânimo, porque Deus está cuidando de cada um de nós, de cada Amém. um de vocês, viu? Amém. Glória a Deus, eu creio. As pessoas que estão acompanhando o nosso programa lá, os nossos internautas, né, que estão vendo também o programa pelas redes sociais, estão pedindo uma palavra de oração, uma palavra de fé, porque muitos relataram que estão passando por momentos de aflição, estão passando por perseguições, por problemas, e eles não têm muitas vezes essa alegria, sabe, que você passou pra gente, que você demonstra, né, com o seu testemunho. Então, eu queria perguntar se você pode fazer uma oração por essas pessoas que estão em situações Claro, tão amém. delicadas, né, e que muitas vezes perderam a esperança, a fé. Amém. Vamos orar, sim, vamos orar porque todos nós passamos por muitas dificuldades, né, por É. muitas provações, mas nós devemos nos manter firmes, né, no nome de Jesus. Vamos orar, sim. Amém. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós glorificamos o Teu nome, Deus, nós bendizemos o Senhor, Pai, nós nos humilhamos diante dos Teus pés, Pai. Porque nós passamos por tantas coisas, Deus, por tantos problemas, problemas muitas vezes emocionais, espirituais, prisões, tantas provações, Deus, doenças, Pai, doenças físicas, emocionais, oh Deus, nos ajude, Pai, nos anime, renova as nossas esperanças, Deus. Nós estamos aqui hoje fazendo uma aula, Pai, nós estamos aqui fazendo uma representação da história de Paulo, mas nós não temos noção de tudo que ele passou, Deus. Mas nós sabemos de tudo que nós passamos hoje, nós queremos sim ter essa alegria, esse ânimo renovado pelo Senhor, porque nós cremos e temos que o Senhor esteve com ele a todo momento e que também está conosco em todos os momentos, Deus. Que o Senhor possa se fazer presente, Pai, e possa animar a cada coração de quem está aqui presente e que também possa alcançar as nossas famílias. Oh Deus, tantas pessoas pedindo oração, Pai. Pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão passando por necessidade, pessoas que estão em tratamento, Deus, pessoas que estão muitas vezes sem ver uma luz no fim do túnel, Deus. Mas nós cremos que o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza, Deus. Que nós possamos ter o nosso ânimo, Pai, animado por Ti, Deus, porque a nossa fé está em Ti somente, Pai. Nos perdoa dos nossos pecados, Deus. Muitas vezes o nosso olhar julgador, muitas vezes apontamos o outro, muitas vezes falamos, ai, aquele será que realmente se converteu? Oh Deus, que nós possamos olhar para cada um dentro de nós mesmos, Pai. Que nós possamos ter as nossas mentes e os nossos corações transformados por Ti, Deus, dia após dia. E que nós possamos aprender e colocar em prática todo esse amor que o Senhor nos ensina diariamente, Deus. Fica conosco, Pai, e que essa história de Paulo, de fato, Deus,
possa nos inspirar, Deus, assim como tantas outras histórias têm nos inspirado, Pai. Fica conosco, Deus. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém, amém. Muito obrigada. De novo, mais uma vez, então, eu quero deixar aqui o meu imenso agradecimento a você, né, por ter aceito o convite de estar participando aqui do nosso programa e de estar falando da sua vida, né, para tantas pessoas. Cara, muito obrigada, que Deus te abençoe de verdade e que Ele continue, assim, usando a tua vida para levar a palavra dele, né, e que você continue sendo essa inspiração para tantas e tantas pessoas. Amém, Bruna. Eu agradeço, viu? E deixo aqui um abraço e que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, viu? Um abraço aí muito grande do Paulo de Tarso para cada um de vocês. Amém. Muito obrigada. No episódio do programa de hoje, então, nós vimos que a experiência vivida por Paulo enquanto ele estava a caminho de Damasco transformou a sua vida e com certeza deu um novo sentido à sua fé. A luz que um dia brilhou em sua vida continuou brilhando, fazendo com que ele entregasse totalmente a vida dele para a glória de Deus. E assim deve ser conosco também. Devemos buscar a salvação, devemos buscar ao Senhor todos os dias. Que essa história, então, de fé tenha falado com você e inspirado a sua vida. E agora, a pergunta fica para você. O que mais chamou a sua atenção no testemunho e na vida do apóstolo Paulo? Como é que nós podemos viver a nossa vida tendo por base o testemunho que ele nos deixou? Comente nas nossas redes sociais o que você acha, o que você pensa e a gente te espera no próximo programa. Fiquem com Deus, até logo, beijinhos!